Fala galera, Robert International Pulso Research, mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Tudo bem com você? Pessoal, tem algumas perguntas aqui que eu selecionei para poder responder, mas vou deixar para um outro vídeo aí, algumas perguntas que as pessoas fazem. Muitas das vezes eu tento responder aí as notificações, enfim, as perguntas em geral que as pessoas mandam para a gente, que são várias, centenas às vezes, e eu separei algumas e algumas são bem interessantes, referente ao que poderá acontecer, o que está acontecendo, da preocupação, o que eu acho. Muitas das vezes são perguntas subjetivas, acho que cada pessoa teria também uma resposta, mas é legal. Então eu vou preparar um vídeo aí, vou separar essas melhores perguntas para que a gente possa realmente nos correlacionar da melhor forma possível e entender a base desse contraponto de tudo que está acontecendo e o que vai acontecer e o que a gente tem que aproveitar as brechas para poder realmente fazer algo para ajudar o nosso país. E sem a nossa ajuda a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente não pode assistir a banda passar. A gente não pode admitir que a política está vinculada na esquerda, na direita agora no Brasil, que a política e a economia está vinculada no sistema de três poderes, no tripé macroeconômico, diga de passagem, já está indo para o espaço, né? E a gente tem que entender que existe um cartel general, que é o Banco Central, que está assaltando o Estado, está afundando com o Brasil. E o mais importante de tudo, o que nós temos que entender é o que está acontecendo. Então, aqui no vídeo, é uma base curta daquilo que realmente a gente tenta mostrar. O que está por detrás das cortinas, o que está realmente acontecendo na sociedade e o que vai acontecer. Aí, muitas das vezes a gente pensa, a gente foi criado assim no Brasil e a gente acha que tudo acontece fora, que o Brasil, aquele discurso que foi a narrativa do nosso paradigma, é que o Brasil não tem terremoto, olha o terremoto, que o Brasil não tem furacão, que isso, tem que acabar com isso. Hoje, as guerras cibernéticas, a Guerra Fria, hoje nós temos acesso onde é só colocado um vírus no ar que eles acabam literalmente com uma cidade, talvez um estado, talvez um país. E o mais importante é nós entendermos que nós fazemos parte de uma sociedade. E dentro dessa sociedade nós temos que arregaçar as mangas e lutarmos. Não fique esperando por esquerda, por direita, pelo centro, pelo dinheiro que vai vir, porque você vai ter que pagar lá na frente. Então nada vai vir assim por acaso. Tô cheio de coisa aqui que eu tô analisando. Trump atacou a OMS, Organização Mundial de Saúde. É ideologia barata, porque as pessoas que estão por detrás, os conselheiros, acham que tudo isso que está acontecendo é algo que foi propositalmente colocado para poder difundir os países, para que isso pudesse acontecer, que é uma teoria que não vai levar a lugar nenhum. E muita gente no Brasil, gente, tá aí defendendo essa mesma ideologia de um presidente que a gente tem que arrancar. Enquanto a gente deixar esse cidadão lá, o país vai afundar. Vai afundar de vez, porque não tem respaldo. Mesmo o cartel que tá lá, mesmo o cartel do Banco Central, que tá assaltando o Estado, que está queimando as reservas, aquelas reservas que eram para ajudar o próprio sistema financeiro, entendeu? Que foi o próprio Paulo Guedes que não conseguiu dormir, fez reunião até com o Henrique Meirelles na calada da noite, junto com o presidente do Banco Central, que está dando as cartas no Brasil, através dessa PEC da morte, que eu já expliquei para vocês e vou voltar a explicar para vocês também. Então a gente tem que criar essa alternativa diferente de tudo que está aí,
para poder arrancar governo, três poderes, tudo literalmente começar do zero, porque nós não vamos conseguir viver uma vida. Mesmo que se tiver as eleições de 2022 e a gente que simpatiza com governos progressistas que também estão parados, não estão conseguindo fazer nada, a gente vai sofrer. Vou dar um exemplo também para vocês aí. Hoje o governador de Nova York atacou, vocês viram no vídeo que eu fiz hoje de manhã. O presidente Trump falou: você é o presidente, você não é um rei, você não está acima da Constituição que foi promulgada por Fathers and Fathers, por George Washington, por inspiração. Você não queira vir mandar. Eu sou a pessoa que está sob a jurisdição de Manhattan, de New York, governador, que sabe que cada dia que passa tá morrendo gente e a gente tá vendo aí o que tá acontecendo. Então, não venha querer colocar. Cada estado aqui tem sua lei, tem estado que tem pena de morte, tem outros que não tem outros que podem andar armado, tem outros que não pode, você tem que ter o permit, enfim. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que a gente tem que acabar com essa narrativa e seguir em frente. Muita gente me critica, muita gente fala, muita gente me ataca, muita gente fala que às vezes tudo que a gente mostra é meio que repetitivo, mas tudo que você está aprendendo, se você colocar em prática, vai ter resultado lá na frente. Caso contrário, a gente vai estar sofrendo em todos os aspectos. Vou dar um exemplo prático. Quando você perde o trabalho no Brasil, é triste. A gente sabe que a pessoa que vive literalmente de um trabalho, de um salário, é triste. Então a gente precisa se conscientizar disso. Então, outra coisa importante aí para você nessa noite. Então, a gente tem que quebrar com isso. A gente está vendo os índices subindo de pessoas que já estão sendo contaminadas, o número de mortes vai seguir crescendo, entendeu? E muitos de nós temos fé para que as coisas possam acontecer. Mas a gente tem que entender que cada um de nós temos o nosso dia também para embarcar. Mas é claro que muitos de nós também encontramos a dificuldade. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é? Então, gente, outra coisa importante. Vamos voltar a falar do Brasil, porque tem muita coisa para a gente conversar, principalmente da economia que vai abalar o Brasil. O secretário dos Estados Unidos chama Mike Pompeo. Mike Pence é o vice do Trump. Por que eu sempre falo? Não é porque eu tô aqui. Não é porque eu tô aqui. É porque o Brasil tem tudo conectado com a centralidade do capitalismo norte-americano. Então, o secretário dos Estados Unidos afirmou que está disposto a ajudar o Brasil, mas só depois que a crise passar. O que significa isso? Você que está aí sentado, você que votou no Bolsonaro, você que admira o Bolsonaro, que sai atravessando tudo para poder colocar o Bolsonaro aqui, para o Bolsonaro falar assim: sai daqui que não tem trabalho. Sai daqui que eu não te conheço. E você tá lá assim. Então o secretário dos Estados Unidos afirmou que só irá ajudar o Brasil quando a crise passar. Então Mike Pompeo está disposto a ajudar o Brasil em insumos médicos, combater a crise da pandemia, mas só depois que a crise passar. Então o Brasil quer mandar alguns aviões para a China. Você viu o que aconteceu lá com o estado de Ceará. Eu vi o Ciro Gomes totalmente indignado aí. A gente já entrou em contato para tentar fazer alguma coisa, não sei. Não estão respondendo. Não sei por quê. Take a time. Entendeu? Knock it all. Então a gente tem que estar aberto. Então não se preocupe que o povo brasileiro vai ter a ajuda do secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo. O país está totalmente disposto a ajudar o Brasil. É o que ele está falando. Com insumos médicos para combater a crise da pandemia, que eu não vou falar o nome. Mas só depois que a crise passar. É claro, depois que a gente tiver enterrado muitos, de repente, queimado, custa mais caro, não sei. Não importa se alguns milhares de pessoas morrerem no meio do caminho. Então,
Essa é a frase que ele deixou bem clara. Hoje os Estados Unidos é o epicentro dessa pandemia, porque se a gente falar, eles bloqueiam e a gente não vai conseguir trazer a mensagem. Com mais de 500 mil casos confirmados, mais de 20 mil mortos aqui. E o fruto da boa parte da política de Trump é realmente que isso é como que o Bolsonaro faz. Então, tudo que acontece aqui, o Bolsonaro copia. O Dória é a mesma coisa. O Banco Central nem se fala, porque está coligado com essa indexação da centralidade do capitalismo. A burguesia de São Paulo. O Brasil tem muita gente rica, mas são 6 que controlam tudo. E o povo batendo palma pro Bolsonaro. Mito, que isso, que aquilo. O cara que tá aí só arrancando tudo. Não vou entrar em detalhe, que você já sabe disso. Então, outra coisa importante é... O Brasil também acusa os Estados Unidos de confiscar insumos médicos destinados ao país. Foi o que aconteceu lá com o Ceará. Mandaram avião, lá o Ciro estava indignado para poder trazer. Aí o avião fez escala, acho que em Miami, e bloquearam. Por quê? O Trump está fazendo repatriação dos cidadãos norte-americanos. Se eu estou num país aí passando uma necessidade e eles sabem, o governo sabe, a gente que é cidadão, eles ajudam. E os nosso povo brasileiro que está aí sofrendo afora, tem repatriação do Itamaraty ou não? Então, os governantes do Nordeste do Brasil também acusam aí os Estados Unidos de confiscar insumos médicos destinados ao país. Já foram diversas vezes acusados de desvio de interferência de compra de respiradores, outros itens médicos com o mundo afora. Então, a crise da pandemia foi revelado e o dominante que a América são os piratas do mundo, os ladrões imprestáveis e sujos. Então o secretário ainda afirmou que não se pode defender o Partido Comunista Chinês para a produção desses itens tão necessários. E eu também não entendo como brasileiro, eu já falei aqui para vocês, como que o povo brasileiro criou essa imagem do comunismo, que nós da esquerda somos de vermelho, que a gente somos terroristas, que a gente mata, que isso, que aquilo. Principalmente a China, que tirou 850 milhões da linha da... Tirou 4 Brasil da linha da miséria, não foi a cessão de classe que nem o Lula fez. Aí eles continuam com isso. Com essa, né? Com essa narrativa. Então, o que está acontecendo é que Mike Pompeo tenta sempre jogar a culpa no inimigo externo, o inimigo visível. Essa é a realidade. O próprio Bernie Sanders já falou que eles criam um filme, né, um roteiro, um cenário de um país. Aí eles querem arrancarem a pessoa de lá, o que eles criam? Primeiro que teve fraude nas eleições, com o cara ditador, que teve corrupção. São 6 sempre top. Power React Solution, problema, reação, solução. Arranca o povo, aí depois vão lá para poder estabilizar. Então, numa das perguntas que eu vou responder nos próximos vídeos aí também, que a gente está preparando muita coisa sobre economia, e o tempo às vezes é escasso, casa do fuso horário, agora já deve ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã no Brasil, muita gente dormindo. Então eles fazem uma pergunta sobre a questão dessa movimentação da segunda frota dos norte-americanos no Caribe ali. Porque eles querem de qualquer jeito pegar o petróleo da Venezuela para tampar o rombo do que o capitalismo da centralidade está fazendo. Ou seja, o Fed está emitindo dinheiro e a gente vê o lixo da mídia corporativista no Brasil dizendo, a gente vê um monte de economistas, já vi uns 8 e cientistas por aí, falei que não sei o que. Vai lá assistir nosso penúltimo vídeo, acho que de sábado, domingo, que fala mais ou menos sobre isso. A gente sabe que se o dólar subir, mais ainda vai gerar deflação, talvez, e a inflação vai subir, mas de repente vai gerar mais deflação do que inflação. Então, eu estou dando um recado para você aí, que a gente sabe muito bem que aqueles que sustentam a base, né, Bolsonaro e a família, de toda a vida da sociedade, estão morrendo no campo de batalha. Tudo isso por causa do quê? Imperialismo. Nós temos que criar uma alternativa para poder cortar esse imperialismo. Parece novela, parece até ironia, gente, mas não é. A Revolução Cubana começou com 18 pessoas e eles fizeram muita coisa. Então você que está aí, você precisa entender que essas coisas só vão funcionar quando a gente fizer o que deve ser feito. Você que está aí, você quer entender um pouco sobre a Revolução Brasileira, o processo revolucionário, tem um telefone aqui abaixo.
Tem muita gente que quer ficar em grupos. A gente tem grupo no WhatsApp. Ficar discutindo, brigando, o que o Lula fez, que a Dilma fez. Na época do Lula, o dólar não era assim, a gasolina era assim, o botijão de gás era assim. Agora o Temer, não sei o quê. Michel, agora tá acontecendo isso, mais aquilo. Bolsonaro é miliciano que... Ele tá cansado de ver isso, gente. O nosso foco, o nosso horizonte é uma coisa importante. Quebrar essa disruptura. Então vou terminar como eu te falei. Essa é o presente. A fase do imperialismo no capitalismo demonstra a falência completa desse sistema podre que a gente sabe muito bem. O capitalismo gera desigualdade, gera riqueza para poucos, mas gera desigualdade como um todo. Então a gente está vendo aí que o capitalismo no mundo inteiro, queira ou não queira, está sendo o que? Um caminho totalmente oposto daquilo. Aí tá todo mundo vestindo agora a camisa do keynesianismo. Então todo mundo se ajoelhando para o Estado. E essa é a realidade sua que está aí do outro lado. Legal? Então, eu vou trazer mais informação para que você possa realmente entender que não existe outra forma. Mesmo que vocês admirem a esquerda, o Lula, o proletariado, você não está vendo nada sendo feito. As igrejas no Brasil não estão fazendo absolutamente nada, principalmente esse fundamentalismo religioso que não estão saindo nem para defender. Onde está a bandeira da gente? Cadê as instituições, sindicatos? A gente não vê nada, gente. Nada. Estão esperando o quê? Agora já o PT, os outros partidos já vão encaixar pessoas para o povão ir lá baixar a cabeça no dia das eleições. Frente ampla, frente partidária não funciona. Eu já vou te adiantar até um cenário das coisas que vão acontecer daqui para frente. É Dória querendo se candidatar, o Wesley também, aí vem o Flávio Dino com um puxadinho de repente Ciro Gomes, Lula não sei se vai, entendeu? Vai ficar nisso. E o Bolsonaro vai tentar se reeleger. Diga de passagem, aqui nos Estados Unidos não se sabe como que vai ser ainda, a gente não tem uma previsão, porque por causa dessa crise eu tenho plena certeza que Trump não vai decolar, vai cair bastante, e a gente sabe que vocês vão começar mais adiante sentir o efeito da crise, porque vai ser um efeito dominó, isso vai atacar. A gente sabe que as empresas aéreas estão todas paralisadas, cada dia que passa gera prejuízo. Então, o Estado corrupto e comprometido com os lucros dos bancos e grandes empresários, que a gente sabe muito bem aí, estão mantendo a vala, literalmente. Ou seja, para quê? A gente sabe que não são todos que vão conseguir empréstimos para poder conseguir se manter no mercado. E a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai falar também sobre os conflitos que poderão vir a acontecer. E principalmente da economia, que é o que nós temos que nos conscientizarmos literalmente do que está acontecendo. O Brasil vai sofrer, gente. Vai sofrer. Vai ser pior do que a época de 1929, First Depression, a primeira depressão mundial, onde morreram milhares de americanos. Tudo bem que 1929 faz muitos anos atrás. Muitos anos. A população era menor, as questões geográficas eram menor, o poder aquisitivo, balança comercial era diferente. Depois veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, depois veio a Revolução Industrial. Tudo isso teve o boom aí, o milagre, mas muitas das vezes a gente tem que entender que agora é diferente. Pense nisso. Quer saber sobre a Revolução, gente? Tem um telefone abaixo. Eu passo as pautas, outras pessoas daqui também passam as pautas. Você tem que se participar. Muitas das vezes a gente manda as informações, as pessoas ficam esperando a gente fazer o que deve ser feito. Não é. Vocês têm que propagar. O nosso foco é processo revolucionário. O Brasil não vai conseguir se submerger da cinza se não for por um processo revolucionário. Não existe. Não existe outra forma. Se o Lula viesse aqui ou o Ciro, qualquer um, falou, Robert, você pode se candidatar que a gente vai... Tô fora. Porque isso, eu vou estar apoiando um sistema fadado que vai desregulamentar uma sociedade mais ainda, principalmente o meu povo. Não funciona. A gente se vê no próximo vídeo.
Don't go away. Stick around. Até mais.